3, capítulo número 3, verso número 1 diz lá: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, verso 2. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Então lhe disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? É uma passagem conhecida. Muitos de nós já ouvimos pregações, ministrações a respeito deste evento, porque realmente é muito significativo. Narra um milagre maravilhoso daqueles apóstolos. Narra uma operação do Espírito Santo através dos discípulos, que agora já não contavam com a presença corpórea de Jesus. Mas tendo andado com Jesus, tendo participado do ministério ativo de Cristo, durante 3 anos, mais de 3 anos, tendo eles visto, andado, aprendido com Cristo agora, tendo Jesus já morrido e ressuscitado, e já agora tendo sido delegada a obra de Jesus para os seus discípulos, esses discípulos que agora já eram conhecidos como apóstolos do Senhor, fundadores agora que eram do ministério, de igrejas, andavam, percorriam Jerusalém, Samaria, Judeia, e agora, daqui a pouco, já estavam indo aos confins da terra para fazerem discípulos, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora aqui estavam operando, estavam realizando. Homens simples, homens como nós, mas que aprenderam os segredos mais tremendos que um homem nesta terra pode aprender para se tornar um canal abençoador. Qual é esse segredo? O segredo chamado oração. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos falar um pouquinho a respeito deste momento. A oração da tarde, a palavra do Senhor aqui, no verso de número 2, no verso número 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona hora. A oração da tarde, queridos, que segundo o seu nome no original, no grego, significa dádiva, ou seja, era um horário espiritual estratégico, porque este horário, amados, já estava muito mais próximo da noite do que no início do dia. Por quê? Porque os romanos, naquele período, contavam as horas a partir do surgimento do sol. Então, estabelecia-se ali, com o surgimento, o aparecimento do sol, então, nomeava-se ali como dia, o início do dia, por volta das 6 horas da manhã. Então, se nós contarmos das 6 horas da manhã, e a Bíblia aqui, ela é detalhista, ela diz que era a oração da hora nona. Então, se 6 horas da manhã começava o dia para aqueles que viviam naquela época, hora nona, 9 mais 6, por volta das 15 horas. Já tarde avançada, já metade da tarde já havia ido, então 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, era considerado então o início da noite, o findar do dia. E dia e noite, na Bíblia, é muito significativo, é símbolo, amados, tem o seu simbolismo. O dia na Bíblia representa o tempo em que ainda há tempo para se realizar alguma coisa. Significa o tempo em que, por causa da luz do dia, é possível enxergar, é possível perceber, é possível ver uma saída, um escape, uma alternativa.
E o contrário também é verdadeiro. A noite significa, por causa da escuridão, a impossibilidade de ver, de enxergar, sobretudo naqueles dias em que não havia luz elétrica, né? Onde não havia este tipo de iluminação que hoje nós temos. Por isso nós podemos tomar o dia e a noite como momentos antagônicos. O dia representa a possibilidade da oportunidade, a chance que pode se manifestar. Nós cantamos no início do culto, no momento do louvor, um louvor que dizia que ainda no Senhor pode se renovar as chances na vida de alguém. E queridos, quantos de nós, quantos que nos ouvem pela rádio, talvez encontrem-se já num momento como esse, a hora nona de suas vidas, o findar da tarde, o momento muito próximo do início da noite, significando, quem sabe, o momento da vida em que as oportunidades estão acabando, em que as chances, quem sabe, elas estão minguando, a noite está chegando, e com ela, quem sabe, já não mais muitas oportunidades de mudança. E com isso, queridos, estabelece talvez no coração um sofrimento. Meu Deus, eu olho para o relógio, são 3 horas e eu ainda não conquistei. Meu Deus, eu olho para a minha vida e no relógio da minha vida já são 3 horas, a noite está chegando. Eu estou muito mais perto da noite e muito distante do início do dia. 6 horas da manhã, já estão 9 horas atrás. À minha frente, eu tenho apenas 3 horas antes que o sol se ponha. E quantos, queridos, na vida, vivem momentos como esse, o sol está se pondo. E eu ainda não alcancei, eu ainda não conquistei. Então, queridos, é significativo. E neste momento, nós vemos 2 discípulos, 2 apóstolos, 2 servos de Deus, saindo, né, às 3 horas da tarde, para orar ao Senhor, para ir ao encontro de Deus, para buscar a face do Senhor. E isso nos mostra nesta noite uma das alternativas mais importantes, uma das oportunidades mais importantes que nós temos para poder encontrar, mesmo que se faça tarde, mesmo que se aproxime o momento da noite, da escuridão, onde se acabarão as oportunidades. 3 horas da tarde, 2 servos de Deus encontram razão para ir orar ao Senhor. Então isso nos ensina, queridos, que ainda que aparentemente as coisas estejam demorando para acontecer, ainda que seja tarde demais aos olhos de muitos, se eu me levantar para ir orar ao Senhor, aquilo que em 9 horas não aconteceu, Deus, através do seu poder, pode em 3 horas, aleluia, se manifestar a sua graça e atender a minha súplica. Não desista de clamar a Deus. Não desista de orar ao Senhor. Clame ao Deus. Sabe por quê? Porque a nossa alma, instável, muitas vezes que é, instável por causa dos sentimentos, instável por causa do psicológico que se abala, instável pelas pressões da vida, pelas pressões do inferno. Muitas vezes, quando se aproxima o tempo chamado fim, nós muitas vezes somos estimulados, temos a tendência de desistir antes do tempo, entregando muitas vezes o ponto, entregando muitas vezes as armas, dizendo, eu vou depor as armas, encostar as minhas armas, porque o tempo passou, se aproxima a noite, não há mais chance. Mas, amado, aquele que se levanta às 3 horas da tarde para orar, encontrará no Senhor renovo de coração, renovo de espírito, e ainda poderá ser usado por Deus, porque a noite está chegando, mas não chegou, o dia está acabando, mas não acabou, ainda há tempo para Deus agir, e Ele agirá. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos encontrar estímulo para permanecer no lugar da bênção, no lugar onde Deus se manifestará. E eu, amado, vejo
neste coxo de nascença, um certo tipo de força que eu invejo e que eu quero ter em todo o tempo de minha vida. Sabe por quê? Porque se já eram 3 horas da tarde e o comércio já estava fechando as portas, ou pensando em já fechar, e sabe aqueles que haviam durante o tempo do dia conquistado e já estavam com seus bolsos cheios, quem sabe já estavam olhando para o relógio dizendo, daqui a 3 horas o dia se encerra, e já contabilizavam os seus ganhos. Este coxo, às 3 horas da tarde, ainda estava ali naquela porta chamada Formosa, insistindo. Ou seja, há uma força neste homem, que apesar de suas limitações, da sua miséria, da sua pobreza, da sua dependência, encontrou razões e força no seu ser para permanecer ali, não desistiu, quem sabe. Muitos outros coxos, cegos, pedintes, que dependiam de esmola, quem sabe muitos já tinham dado aquele dia por perdido. 3 horas da tarde, não vai acontecer mais nada. E quem sabe, já tinham ido embora para suas casas, cabisbaixos, abatidos, entregues a uma derrota. Mas este camarada, ainda às 3 horas da tarde, estava no lugar em que havia sido colocado às 6 da manhã. E ali ele estava do jeito dele, mas ele estava perseverando. E eu vou te dizer uma coisa, amado, diante de qualquer impotência nesta vida, que eu ou você possamos ter, talvez você possa ter hoje motivos para olhar para você mesmo e dizer, eu estou impotente, eu não posso realizar, eu não posso fazer, nas minhas mãos não há mais força para sobrepujar essa dificuldade. Talvez você possa hoje, em alguma área de tua vida, sentir-se impotente. Tudo bem, pode haver esta realidade de tua vida, mas você não pode perder a perseverança, você não pode se desanimar, você não pode aceitar simplesmente uma derrota. Sabe por quê? Porque aquele que persevera, aquele que consegue continuar na batalha da sua vida, aquele que permanece no lugar insistindo, batendo e batendo, aleluia, vai encontrar daqui a pouco uma resposta de Deus, porque Deus olha o coração perseverante e diz lá do alto dos céus, lá no alto sublime trono, Ele diz no seu coração, aquele que persevera, aquele que bate até o final, entrará a tua boa em nós, Jesus. Diante de um problema, por mais firme, forte, constante, frequente que ele possa ser, não perca a tua esperança. Aquele coxo, ali estava às 3 horas da tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O dia estava acabando. Para os discípulos, para as pessoas, e para este coxo, esse personagem bíblico, aquele homem coxo, o dia estava acabando. E como na maioria das vezes, a população em geral já estava se preparando para encerrar aquele dia. Mas, para os discípulos, ainda havia tempo para orar. Haviam 3 orações para os cristãos daquela época. 3 horários específicos para orar. Havia oração, logo a primeira oração no primeiro momento do dia, que era às 6 horas da manhã. Depois, ao meio-dia, também era um horário específico para se orar. E havia este horário aqui, das 3 horas da tarde. Então percebam, aqueles discípulos que estavam saindo às 3 horas para orar, bendita a chuva, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou até parar aqui e pedir uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Senhor, pela bênção tão aguardada. E temos orado por ela, né, irmãos?
Então, respostas dos céus. Então, perceba, amado, que aqueles discípulos, ao longo daquele dia, já tinham clamado 2 vezes. Já tinham orado. Já tinham buscado a face do Senhor. E com o findar daquele dia, às 3 horas, lhe estava proposto uma terceira oração no dia. Sabe, queridos, quem sabe aqueles discípulos, se não estivessem tão cheios da presença de Deus, encontrassem muitas razões para desistir desta última oração daquele dia. Seria perfeitamente aceitável, visto que somos humanos, num dado momento do dia, quem sabe numa semana mais dura, numa semana mais difícil, naquele dia eu desistir de orar. É perfeitamente até possível, cada um de nós aqui, num dado momento de nossas vidas, dizer, meu Deus, hoje, orar, não dá. Eu tenho orado a semana passada, eu orei a semana retrasada, mas hoje, eu não tenho forças para orar. Veja, esses 2 discípulos do Senhor, Pedro e João, já tinham feito as suas orações ao longo daquele dia. Se chegassem às 3 horas da tarde, e de repente por algum desestímulo, por algum fator negativo, eles desistissem de orar, do ponto de vista humano, como eu disse, seria compreensível. Mas, amados, apesar de já terem orado 1, 2 vezes naquele dia, estes homens de Deus encontraram razão, motivo de sobra para sair, aleluia, de onde estavam, do recôndito dos seus lares, da tranquilidade de suas casas, do conforto ali de onde eles habitavam. Encontraram motivo para perseverar na oração e saíram para orar. Vocês imaginam, queridos? Se por algum motivo aqueles homens tivessem desistido de orar, aquele camarada coxo, que ao levantar naquele dia com toda dificuldade, e tendo sido ele posto naquela manhã, naquela porta como de costume, e tendo já esperado 9 horas desde que o dia amanheceu, e lá permanecia esmolando, aquele homem sem saber que naquele dia a sua bênção chegaria, se aqueles 2 homens de Deus tivessem desistido de fazer a terceira oração do dia, aquele homem cuja bênção estava preparada, empacotada e já estava pronta para ser enviada dos céus, só dependia da oração daqueles 2 homens. Se eles tivessem desistido, aquele coxo seria impedido de ser abençoado. Portanto, eu te digo, meu amado, a oração será combatida na minha e na tua vida. Nós seremos todos os dias estimulados pela carne, estimulados pelo mundo, estimulados por Satanás a não orar, a não clamar, a não esperar a resposta do Senhor. Seremos muitas vezes estimulados a não crer, a desistir, a olhar para o relógio e dizer, já se faz tarde, nada aconteceu, vou embora para minha casa. Mas louvado seja Deus, porque aqueles 2 homens saíram para orar na terceira oração do dia, não desistiram de clamar, saíram, foram ali, estimulados por aquela necessidade que estava naquele homem, foram estimulados a exercer a fé que haviam adquirido pela constância da oração. E neste encontro, a fé operante gerou um milagre tremendo na vida deste homem. Gerou naquele homem um milagre. E aquele homem que perseverando até as 3 horas da tarde, já no findar do dia, recebeu a sua bênção. Não desista de orar a pessoas que dependem da tua oração.
Todas as vezes que nós dobramos os joelhos e oramos ao Senhor, buscamos a face de Deus, duas pessoas são abençoadas. Uma é você e a outra será alguém que por causa da tua oração receberá poder de Deus, porque o que ora é canal abençoador de vidas. Aleluia. Dupla honra, duplo resultado positivo. O que ora é abençoado e abençoa um terceiro necessitado. Vejam o poder maravilhoso. Amamos tanto, irmão, como aprendemos com aquele coxo. Aquele homem, apesar da sua situação miserável, sua situação de impotência, sua situação, amado, de privações, ele encontrou forças para permanecer naquele lugar. Saiba, queridos, por mais privado que você possa estar hoje de coisas, por mais limitado que hoje você possa se encontrar em alguma área da tua vida, permanece na porta formosa. A porta formosa significa o lugar onde a bênção de Deus vai passar. As nossas lutas, dificuldades, tentarão nos atrair para outra porta. Havia muitas portas de acesso para o templo. A própria Jerusalém era circundada por um muro muito alto. E para que as pessoas vindas de outras cidades pudessem entrar em Jerusalém, havia muitas portas ao redor, em torno daquele muro. E o próprio templo tinha algumas portas de acesso para aquele lugar. Se aquele coxo não estivesse na porta formosa, este encontro promovido por Deus não poderia acontecer. Isso significa que o lugar onde a tua luta te pôs é o lugar onde Deus vai passar em nome de Jesus. Isso significa que muitas vezes nos encontramos em luta, nos encontramos em um momento de angústia, desespero ou dor, ou até enfermidade. E ela muitas vezes nos quer obrigar a tomar outros caminhos da vida. Muitas vezes, amados, a pessoa que não se encontra mais com recursos emocionais, com recursos interiores, perde a sua força, perde o vício, perde, sabe, a coragem, perde ali a ousadia, perde ali a fé. Muitas vezes tem que encontrar outras portas, outros caminhos. Quantos crentes por aí, amado? Porque aparentemente dizem acerca de uma certa demora do Senhor, aparentemente Deus está demorando. Acabam desanimando seus corações, acabam se envolvendo com sentimentos e vão para outra porta, deixam a porta formosa, que é o lugar da sua luta, é o lugar da sua necessidade. E é ali que Deus vai passar. E muitas vezes vão tentar a sorte numa outra porta. Quantas vezes o crente angustiado, o crente abatido, por causa de um trabalho que tem, desiste de lutar e facilmente abdica daquela porta e vai tentar outras muitas portas. Quando na realidade é no lugar da luta que Deus vai operar. E quando então Deus passa, cadê o crente? Cadê aquele que clamava? Cadê aquele que perseverou até ontem? Hoje ele não veio, foi para uma outra porta. Muitas vezes, amados, isso nos faz perder aquele encontro que Deus estava querendo promover naquele dia. Quantas vezes, amados, desistimos de clamar? E era justamente aquele clamor, aquele momento, aquele dia que promoveria a minha bênção. E eu desisto. Então hoje, amados, levantemos uma voz espiritual que ecoa no coração de cada um e que diz assim: não desista de
clamar. Não saia do teu lugar. Não abandone o lugar onde Deus permitiu que você estivesse. É um lugar de dor, permanece. É um lugar de tristeza, permanece. É um lugar de desentendimento, permanece. Porque daqui a pouco Deus vai mandar passar por ali portadores da bênção, gente que clama a Deus, gente que prepara, gente que se prepara, gente que está na presença de Deus, e estes serão usados por Deus para promover a tua libertação. Creia em nome de Jesus. 9 horas já se passaram na tua vida. Talvez você possa dizer: eu estou muito longe do dia. A noite na minha vida se aproxima. Quando ela chegar, já não haverá mais escapatória. Quem sabe Deus só esteja te preparando melhor para você poder receber a tua resposta. Amém? Porque a luta ensina, meu irmão. A dificuldade forja o guerreiro. Amém? A luta estimula quando ela é processada, quando ela é com sabedoria processada em nossos corações. Quando estamos em um momento de luta, dor, angústia, nós fechamos após nossos corações para aquilo que o diabo quer que ouçamos, para os estímulos malignos que ele envia do inferno, aproveitando uma certa angústia, uma certa instabilidade, uma certa fragilidade, ele vem com os seus conselhos malignos, sabe, mas se nós nos blindarmos, se nós não permitirmos, aguentarmos a luta, aguentarmos a dor, aguentarmos a angústia, perseverando, Deus, ainda que seja 3 horas da tarde, promoverá a libertação. Eu creio. Hoje o Senhor me chama para te dizer: permanece, aleluia, no lugar da tua luta, aguardando o Senhor. Não sai, não sai. Talvez você não entenda o que esteja acontecendo. Aquele coxo, por estar ali perseverando, o motivo da sua perseverança era que talvez ele ainda não tivesse ganhado nada. E isso é um perigo. Sabe por quê? Porque hoje, com a rapidez com que nós nos relacionamos com as pessoas, com as informações que chegam tão rápido, no mundo globalizado, onde as informações circulam, é rápida a informação de que pessoas andam, caminhando, estão lá na frente. Quando a gente olha e recebe essas informações, às vezes olhamos para a nossa condição, dizemos: meu Deus, acontece com todo mundo, mas comigo não acontece nada. Veja, aquele irmãozinho chegou bem depois de mim, olha lá, já está no altar. Ou então, olha, aquela pessoa começou a trabalhar agora, meu Deus, já comprou um carro, eu não tenho. Puxa vida, aquela pessoa começou agora uma obra com Deus, olha, vive com saúde, e eu que estou há tanto tempo na presença de Deus, vivo enfermo. Sabe, amados, muitas vezes nós olhamos para as nossas lutas, criamos um quadro comparativo, e como um coxo sentado na terra, nós ficamos olhando para cima e dizemos: tudo, para todos os lugares que eu olho, para frente, para trás, para os lados, eu só vejo pessoas mais altas que eu estou sempre nessa condição, eu estou sempre aqui. Mas olha a transformação que estava proposta para este homem. A palavra do Senhor diz que quando então Pedro, diz lá no verso 4, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Então, quando ele é estimulado para olhar para cima, amados, quem sabe este homem, porque já estava cansado, perseverando sim, mas também era um homem limitado, um ser humano. Quem sabe ele já estava chegando também no seu próprio limite, e já nem mais conseguia olhar para o alto, porque ele pensava no seu coração: se eu olhar para o alto, eu verei sempre pessoas mais altas que eu. Todo mundo abençoado e eu não. Então Pedro e João o estimula a olhar para eles. Pedro e João estavam em pé, diante deste aleijado que estava sentado na terra, ambos num plano mais alto. Mas ele o estimula a olhar. E com isso, amado, eu quero te dizer uma coisa: para de olhar para baixo. Se as lutas te estimulam a olhar para baixo,
Deus hoje te diz: olha para mim, aleluia, e o lugar da habitação de Deus é os céus, e não há lugar mais alto da terra do que os céus. O lugar da habitação de Deus é alto. Olha para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. Mas olha para o alto. Olha para o alto. Nós somos humanos. E quantas vezes, se tratando de determinada área da vida, nós nos excluímos da roda. Eu não posso ficar no meio dessa roda, só tem contadores de bênção. Às vezes não tem situações na vida, momentos da vida, em que nós até nos excluímos da roda dos abençoados. Porque, às vezes, queridos, não nos sentimos tão abençoados assim. Isso pode acontecer com qualquer um. Preferimos ficar dentro de casa. Preferimos não aparecer muito. Porque tememos julgamentos, avaliações. É difícil, muitas vezes, para uma pessoa ficar muito tempo numa roda de pessoas bem-sucedidas. E, às vezes, a pessoa está numa condição passageira, momentânea, mas suficiente para desestimular, estar no meio. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu prefiro andar com abençoados, eu prefiro olhar para abençoados, porque Deus ensina aqueles que são abençoados a repartir a bênção. Anda no meio de abençoados, estimule teu coração a estar no meio de abençoados, porque é no meio do abençoados, é na roda da comunhão, é no lugar da comunhão que Deus determina o azeite fresco derramado do alto dos céus. Se você hoje está estimulado a não estar no meio da congregação, não está no meio da comunhão dos santos, porque se sente desestimulado, porque se sente aleijado em alguma área, eu te digo: venha para o lugar onde abençoados se reúnem, porque é melhor estar com abençoados. Porque daqui a pouco a bênção de Deus vai te pegar. Amém? Levanta a sua mão e diz assim: eu creio que daqui a pouco a bênção de Deus vai me pegar. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Olha para mim, diz Pedro e João, aquele homem que abatido, talvez já no limite de suas forças, olhava somente para baixo. E eles dizem assim, quando ele então olha: fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E no verso número 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, amados, veja que quando os discípulos do Senhor Jesus o estimulam a olhar para o alto, ele imediatamente alimenta o seu coração de novo com um anseio de receber uma esmola. Mas era justamente para isso que João e Pedro estavam estimulando aquele homem para olhar para eles. Porque a intenção do Senhor não era dar aquilo que aquele homem achava que precisava, que queria, mas era dar aquilo que ele precisava. E isto é um segredo que nós precisamos aprender hoje. Amado, muitas vezes nos encontramos numa situação difícil e a gente ora a Deus e pede aquilo que a gente quer. Mas invariavelmente, amado, Deus responde e nos dá, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. É isso que Deus nos dá. Porque quando ele se estimula a olhar para o alto, a primeira coisa que ele pede é esmola. Ele diz aqui, ó: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O ser humano, quando está numa situação de aflição, luta e dor, ele quer um remédio para tirar a dor. Deus não tem remédio para tirar a dor. Deus tem remédio para curar a enfermidade, aleluia. Para você não precisar tomar mais remédio. É essa a proposta de Deus. Se você aceitar hoje o teu coração,
aquilo que Deus tem para você. Sabe, Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. Porque Pedro disse para ele assim: nós não temos ouro, nós não temos prata, ou seja, eu não tenho para te dar aquilo que você quer. Porque, amado, o nosso coraçãozinho nos engana. Muitas vezes desejamos respostas dos outros daquilo que a gente acha que a gente quer ou que a gente precisa. Mas Deus, que sonda coração, sabe muito mais detalhadamente e com profundidade aquilo que nós precisamos. Quem sabe, amado, a cura que você tanto clama, não é isso que Deus quer te dar num primeiro momento. Deus quer mudar o teu coração. Quem sabe essa necessidade financeira não seja exatamente a moeda que Deus vai te dar, seja um coração mais grato, aleluia, antes de te enriquecer. A orar a Deus, a clamar ao Senhor, a manter a esperança na hora nona. Esteja pronto para receber aquilo que Deus quer te dar. Receba, dê glória a Deus e faça bom uso, porque é isso que Deus fez aqui. Para a gente encerrar, a Bíblia diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aquele coxo, há muitos anos, já se esquecera da real necessidade dele. Ele já tinha desistido para sempre de andar. Ele já não queria mais andar. O que ele queria era uma esmola, algo que diariamente pudesse suprir a sua necessidade. Mas uma moeda dada hoje será insuficiente para amanhã. Amanhã eu precisarei de mais uma moeda, e depois de mais uma moeda. Quando Deus age, Ele age por inteiro. Aleluia. Aquele coxo não pediu para andar, ele queria uma moedinha. Deus vai lá e dá a ele uma capacitação. Deus, aleluia, estimula nervos que estavam atrofiados, musculatura que estava atrofiada, ossos que talvez não haviam. Deus deu àquele homem. Ele pediu esmola, Deus deu vida. Aleluia. É isso que Deus tem para você hoje. Deus não quer te dar uma esmolinha para pagar o custo daquilo que te faz se sentir um pouco mais vivo por um dia. O que é que você está precisando para fazer você encontrar razões para continuar vivendo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, hoje tem um celeiro cheio, abundante, preparado para ser derramado na tua vida. Louvado seja Deus, porque nesta casa há, aleluia, discípulos do Senhor que já oraram uma, já oraram 2 vezes e não desistem de orar e oram a 3ª vez do dia. Deus tem levantado uma geração nesta casa de homens e mulheres valorosos que dobram o joelho, que clamam, que suplicam. Eu vou te dizer uma coisa, eu olho aqui e vejo um grupo de 100, 120 pessoas talvez. E sabe qual que é o olhar que eu tenho daqui de cima? Eu vejo uma congregação de abençoados. Portanto, estar aqui, permanecer aqui, vai definir certamente uma bênção superior na tua vida. Porque permanecer no lugar da bênção significa que você, talvez, hoje, numa situação de não abençoado, amanhã, por permanecer no lugar da bênção, terá a tua sorte mudada, porque é isso que nós estamos vivendo neste ano. 3ª hora, a 9ª hora do dia, não vai ser motivo de você desistir. O sol está se pondo, tá? A noite está chegando, tá? Mas ainda há tempo de Deus agir. Aleluia. E a palavra do Senhor então diz no verso 7: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Eu vou te dizer, querido, aqui neste lugar, há pessoas dispostas a te erguer deste pó,
talvez de miséria, de dor, de tristeza, que você se encontra. Porque Deus tem realizado, através desta casa, tem realizado obras na vida de cada um de nós. Aqui há homens e mulheres experimentados no trabalho, homens e mulheres que experimentaram a angústia e a dor. Daqui a alguns domingos nós vamos ouvir o testemunho do Gui. Nós vamos preparar isso. Comecei a conversar com ele ontem. E eu te digo que esse homem passou por terras áridas. E quando você ouvir o testemunho desse homem, você vai ver que, por mais tarde que seja, Deus age, Deus opera. Poder da igreja, poder da oração, poder de discípulos que vão à hora nona orar, levantam coxos, levantam oprimidos. Eu vou conversar com o Jonas e vou ver se também ele não quer dar o testemunho, porque Deus também arrancou esse rapaz de terras áridas. Foi ou não foi, Jonas? E quando a gente ouvir o testemunho dele, a gente vai ver que, por piores sejam as prisões, cadeias, correntes, no caso dele, vício, o Senhor é poderoso para que na hora nona fazer o homem aleijado se levantar. Mas tem que permanecer na Porta Formosa, tem que insistir na esperança. Não pode deixar o diabo arrancar a certeza de que amanhã Deus vai fazer maravilha. Porque eu te digo, Ele vai. E a hora que este homem levantou, ele não só levantou do monturo, ele não só levantou do pó da destruição, ele agora saltava. Porque o desejo dele era subir cada vez mais alto. Bom, né? Para alguém que há poucos minutos estava aceitando a terra como a sua morada, o pó da terra como a sua existência. Deus é assim, amado. Não agir, não abrir e fechar de olhos. Deus muda a sorte. Vamos louvar o Senhor. Igreja, se você crer, cante alegremente ao Senhor. Hein, Glauber? Teu testemunho também é forte, cara. Aleluia. Ora, basura, anda abaixo. Me sinto só, Aleluia. tentando ver sair da frente. Só existe um caminho. Oh, aleluia. Cansado estou de lutar. Eu conheço a minha dor. Só existe um caminho. Eu vou olhar para o alto e acreditar no seu cuidado. Eu creio, Senhor. Vou me firmar sobre a rocha. A tempestade passará, eu ficarei em pé. Ah, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Deus vai te levantar, eu creio. Ele vai tirar essa miséria da tua vida. O poder da oração vai chegar na tua vida antes que aconteça, antes que a noite venha. Ser forte. Confiarei Aleluia. que a vida te Aleluia. descobrirei o que tu tens
Feche os seus olhos, amado, eu te convido a fechar os olhos e eu vou ler Salmo 116 que diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação, dor e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor e disse: ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E o verso 6 diz: o Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. É este o Deus que prego hoje. Se você entrou nesta noite aqui, talvez se sentindo mais ou menos assim, enfraquecido como aquele coxo, talvez já aceitando e acostumado a viver de esmolas que a vida pode te dar. Quem sabe você entrou aqui tendo um dia assim, ó, vou lutar para ver se eu termino este dia, para quem sabe amanhã eu viver mais um dia. Deus tem abundância de vida para você. Deus tem uma proposta. Aleluia. Ele não vai te dar o que você precisa, Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa, mas Ele sabe o que é que você realmente precisa. Confia nele. De posse dessa informação, quero convidar você. Se você entende que você precisa dessa força extra, sobrenatural, que só na casa do Senhor pode existir, porque João e Pedro, porque eles simbolizam a igreja de Cristo. Confia no Senhor, confia na igreja de Cristo, confia na proposta que hoje é dada a você. Se você deseja isso, se você quer aceitar este convite de entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão e eu vou orar por você. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se você entrou aqui nesta noite dizendo: pastor, eu preciso me levantar, eu não consigo sozinho, há mãos hoje que estender-se-ão a você, e a melhor delas é de Cristo. Ela está estendida na tua direção. Alguém? Deus te abençoe, querido. Aleluia. Ah, mas alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero convidar esses irmãos que levantaram suas mãos a vir à frente. Nós vamos tomar Santa Ceia juntos. Aleluia, vem à frente. Nós vamos orar por você. Talvez tudo que você tentou, todas as portas pelas quais você tentou entrar, não te deram acesso a uma vida de vitória. Hoje existe uma porta formosa e é nela que Jesus vai te fazer ficar de pé. Deus te abençoe, meu amado Wellington. Louvado seja a tua vida. Deus te abençoe, minha querida. Chegue aqui, louvado seja Deus. Pastores, vamos orar. Aleluia, Deus te abençoe. Igreja, glorifica o Senhor. Ore por esses irmãos. Aleluia, ore por essas vidas. Aleluia. Pastores, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Ainda há tempo, vem à frente. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue aos cuidados do Senhor. Entregue aos cuidados daquele que pode fazer de fato uma diferença na tua vida. Não há nada que Deus não possa realizar. Não há nada que Deus não possa realizar.
Aleluia, Senhor. Sim, Pai. Caiu o papel? Você que nos ouve pela rádio, talvez se esteja se encontrando numa situação adversa, que te faz parecer como um coxo, impotente, se sente impotente diante de uma situação. Se você ouviu pela rádio e quer entregar a sua vida para Jesus, ligue para o número 3998-8469 e um obreiro da igreja atenderá a tua ligação e vai orar por você. 3998-8469 é o número da igreja. Você que está na rádio, ouvindo pela rádio e foi tocado, ligue agora e nós vamos orar por você, liberar uma palavra, aleluia, uma oração que fará a diferença na tua vida, eu creio. 3998-8469. Deus abençoe você que veio à frente, aleluia. Que o poder de Deus te aperfeiçoe, que a tua fraqueza se torne forte, aleluia. Oh! Se eu olhar apenas pro visível, eu ficarei abalado, mas eu vou crer no incompreensível, pois o meu Deus está comigo. Comigo está. Tu não me deixarás jamais. Comigo está. Tu não me deixarás jamais. Só sua voz, querido. Comigo está. Tu não. Tu não me deixarás jamais. Comigo está. Tu não me deixarás jamais. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou chamar aqui o Ricardo, Natália, e Conceição e Valdirene que irão nos ajudar a servir a ceia. Amém. Ricardo e Natália, Conceição e Valdirene. Nós vamos orar agora consagrando esses elementos. Pastora, por favor, a senhora ora. Estende as suas mãos. A palavra de Deus diz que nós devemos nos esquadrinhar o coração. Porque depois de consagrado, isso aqui é santo. Porque representa o próprio Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos agora, Senhor, este pão, Senhor amado, e este suco de uva, Senhor amado. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós beberemos, ó Pai, e nós nos alimentaremos do Senhor a partir deste momento. E a Tua palavra nos diz que aquele que do Senhor se alimenta, por Ti viverá.
Senhor, e nós queremos viver por Ti, pela Tua palavra. Por isso, Deus, santifica esses elementos, ó Pai, ao ingerirmos, ao entrar no nosso organismo, ele gere vida, Senhor. O alimento físico, quando comido, Pai, é retirado somente os nutrientes para o corpo, o resto é rejeitado, mas este alimento espiritual, ele gera vida e vida permanente, e nós queremos, ó Pai, beber, nos alimentar de Ti nesta noite. Por isso, Deus, toma os nossos corações agora. Senhor, nós levamos, ó Pai, todos os nossos pecados. Nós agora, Pai querido, fazemos confissão de cada um deles, ó Pai, porque nós não queremos nos alimentar, Senhor, estando sujos ou imundos, ó Pai. Mas, ó Pai, nós queremos ser purificados agora pelo Teu sangue, Senhor. Nós confessamos os nossos pecados, os nossos delitos, ó Pai, aquilo que fizemos por ação, por omissão, Senhor. Ó Deus, nos perdoa neste momento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que já entregou a tua vida a Jesus e já fez esse autoexame, você pode tomar parte desse pão e desse sangue. Não importa a tua igreja, se você está nos visitando, você já entregou a tua vida a Jesus, também pode servir primeiro o pão. Amém. É um momento maravilhoso.